Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre uma temática muito importante, sobre a verdadeira adoração, certo? Então, primeira coisa que nós precisamos nos atentar é que a adoração é um serviço sagrado, ou seja, não pode ser feito de qualquer maneira. Também a adoração é um culto a Deus, por isso precisa haver reverência a Deus por aquilo que Ele é e por todas as suas obras, certo? Então, todas as vezes que nós colocamos em adoração, precisamos nos lembrar que aquele ali é um serviço sagrado, é um culto e nós precisamos ter muita reverência a Deus, como diz assim, ó. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então, o alvo, o centro da adoração é Deus e somente Ele pode ser adorado. Nenhum outro pode ser adorado. Porque na nossa caminhada, na nossa vida, nós, às vezes, sem querer, colocamos pessoas, colocamos coisas como centro da nossa adoração. E a única coisa que deve ser, ou seja, a única pessoa que pode ser o centro da nossa adoração é o Senhor, certo? Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. O que quer dizer isso? Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma, ou seja, o Deus que é objeto da nossa adoração, ele não possui uma representação visual, uma imagem, uma estátua, qualquer objeto que possa fazer referência ao próprio Deus. Né? Então, eu não posso construir imagem de escultura, não posso dizer que aquele objeto ali é uma simbologia de Deus, certo? Porque ele não possui semelhança nenhuma. Aqui estão incluídas as coisas que estão nos céus e na terra, como manda o segundo mandamento do Decálogo, que diz assim: isso se faz necessário considerando ainda a reverência a Deus. Deus é espírito e importa que os adoram o adore em espírito e em verdade, certo? Ou seja, adore de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua força. E Deus não possui uma representação nem na terra e nem nos céus, do ponto de vista de imagem, certo? Olhando para os céus, certo? O céu físico. Assim, prestamos nossa adoração e nosso louvor em termos espirituais, né? Ou seja, o nosso espírito leva a adoração à pessoa de Deus, que também é espírito, né? E imaterial, porque Deus ele é imaterial, certo? Sem o uso de imagem de escultura ou qualquer outro tipo de representação. Entendemos que a adoração é o nosso reconhecimento de que Deus é digno de ser adorado como uma resposta humana à natureza divina, que diz assim, ó: o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei, certo? Então, enquanto as outras religiões do mundo possuem uma imagem, um objeto, uma representação da divindade, no Evangelho nós não temos essa representação, nós não temos essa imagem, certo?
adoração pública e adoração coletiva, certo? Ou seja, como é que nós nos reunimos para adorar o Senhor? Reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus prometeu: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, aonde estiver o meu corpo reunido para adorar-me, ali estarei, certo? Seguindo, a adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para outros objetivos, não somente da adoração, certo? Objetivo de comunhão entre os irmãos, ou seja, comunhão entre os membros de um corpo, despertamento, exortação e até mesmo edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja, certo? Então não pode haver um outro objeto de adoração, certo? Infelizmente, nós estamos vivendo num período de Copa, algumas igrejas, né? Infelizmente ou felizmente, o culto está acontecendo na hora dos jogos e, infelizmente, algumas igrejas estão abrindo mão de fazer o culto por causa dos jogos ou estão levando os aparelhos de televisão para a igreja para que os irmãos possam assistir os jogos nas igrejas ou nos espaços adjacentes da igreja, certo? Então, isso não faz parte do Evangelho, certo? A igreja, o único local de adoração é o próprio Cristo. Assim também como algumas denominações, infelizmente, usam o espaço religioso como um ambiente de encontros políticos, ou também usam o espaço religioso como espaço para eventos de coaches e outras ferramentas que têm sido feitas ultimamente dentro da igreja. O objetivo exclusivo da igreja é promover a adoração a Deus, certo? Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém, ou seja, o único centro e alvo da adoração é Deus. Ele não compartilha com anjos e não compartilha com humanos. É a minha glória e não a darei a outra. Isaías 48:11. Portanto, confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação, o exercício dos dons espirituais na igreja servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Certo? Então Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e oferta, e Deus fala conosco por meio de Sua palavra, pregação e ensino e das manifestações dos dons espirituais, certo? O próximo item é a adoração individual, ou seja, aquela adoração entre você e Deus, que eu considero uma das mais importantes, porque revela o termômetro da sua espiritualidade. Porque a adoração coletiva você consegue se esconder, a adoração individual não, ela depende de você, certo? Então vamos lá.
Nós adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. Quando diz assim, ó, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? Então a hora vem e agora é, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura essas pessoas. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e expressa com obediência a vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica o Senhor da Igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelos exercícios dos dons. Ou seja, algumas pessoas possuem dons, esses dons se manifestam, certo? E acredita-se muitas vezes que a espiritualidade dessa pessoa seja maior e que a adoração também seja maior. Mas não, certo? A adoração não é medida pelas manifestações dos dons, certo? Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão e na vida do adorador, certo? Rejeitamos a hipocrisia e toda aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo de temor, certo? Então, nós devemos ter todos os elementos da adoração coletiva, devem estar presentes na adoração individual, certo? Os elementos do culto. Diz assim, ó, havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor e cânticos, certo? Fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo. A adoração antífona do Shema, que significa, traduzir significa ouve, né? A confissão de fé dos judeus, a literatura bíblica e até mesmo a exortação. Nossa liturgia é simples e pentecostal e conforme o modelo do Novo Testamento. E diz assim, ó, o que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, ou seja, manifestação dos dons, faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas ou testemunho e contribuição financeira, seja as ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis e contrárias, né? Se eu for até um ambiente de culto, dentro de uma igreja, eu tenho que ter todos esses elementos. Se eu vou fazer um culto num campo, numa praça, né, eu vou ter que abrir mão de alguns elementos, por exemplo, ofertas e dízimos, certo? A oração, que é outro elemento da adoração, certo? A oração é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus
para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Temos diversas reuniões de oração também, e é nosso hábito a vida de oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nessa oração individual e privativa ou congregacional, né? Essa oração pode ser individual, pode ser uma oração privativa, você e Deus, como pode ser uma oração congregacional. Apresentamos a Deus nossa gratidão e nossas petições. Cremos no poder da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Oramos pelas famílias, em favor de nossos pastores e líderes, pelos missionários e pela salvação de todas as pessoas e em favor das autoridades constituídas, pela nação de Israel e em Jerusalém, e em favor dos enfermos, pelos presos e por diversos tipos de milagre, pois Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É do agrado de Deus a oração dos seus santos, ela é usada metaforicamente como incenso que sobe diante de Deus no incensário, certo? Então, neste momento de adoração, a oração é um elemento importante desse processo, dessa etapa de adoração ao Senhor, porque quando nós oramos, sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. Próximo item é o jejum, certo? Que também é um elemento importante do processo de adoração. O jejum é uma prática frequente entre nós, na vida diária dos crentes individualmente e também em reuniões de culto com objetivos específicos, como acontecia nos tempos bíblicos. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram, certo? O jejum bíblico é a abstinência de alimento, acompanhada de uma atitude de constrição, dedicação e devoção por certo tempo, com o propósito de afastar-se para buscar a Deus e dedicar-se a Ele de maneira exclusiva, certo? Abrir mão da alimentação para focar o seu corpo apenas no Espírito. Moisés e Elias e Jesus jejuaram 40 dias e 40 noites. Trata-se de um ato voluntário de acordo com a necessidade de cada irmão ou cada irmã, cujo tempo dessa consagração é de decisão espiritual, que envolve horas ou até mesmo dias, certo? Eu não posso impor para você 10 horas de jejum todos os dias, não. Isso tem que ser um processo de amadurecimento, de construção do próprio indivíduo, certo? Você começa jejuando ali 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. É um processo de adaptação, é um processo de submissão, certo? Então, muito cuidado, porque muitos decidem jejuar pela primeira vez, vão jejuar logo 12 horas para alguém que nunca jejuou. Existe sim uma preparação do corpo, da mesma forma que
a oração é um processo, a leitura da palavra é um processo, a aplicação da palavra é um processo, jejum também é. Então, muito cuidado para não ter exageros que Deus não se agrada, certo? O jejum pode ser absoluto, como pode ser parcial. Você pode ser um jejum de alimento e água, como pode ser um jejum somente de alimento e você seguir bebendo água, parcial, porque às vezes pessoas têm condições, né, limitantes que foram preconizadas pelo médico. É absoluto quando a abstenção envolve não comer e nem beber. Nesse caso, as escrituras sagradas são específicas. Jejuai por mim, e não comais e nem bebeis e bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, né? Que é Esté, né? Esté capítulo 4, versículo 16, para livrar o povo da morte, tanto ela como as suas servas não comeram e não beberam durante 3 dias. Assim foi o jejum de Saulo de Tarso, quando ele encontrou com Jesus. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. O jejum parcial é geralmente a abstenção apenas de alimento sólido, e o ato de jejuar sempre acompanhado de oração para que o seu jejum não venha a ser vazio, certo? Então, espero ter tirado as principais dúvidas de vocês com relação ao jejum, e o próximo tema que nós vamos trazer, um tema bem interessante, que é sobre a igreja e sobre o Estado, né? Em um ano eleitoral, em um ano político, esse tema é muito importante. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derrame bênção, graça sem medida sobre o seu coração. Até o nosso próximo encontro, a paz do Senhor. Lembrando que acompanhe o nosso canal, curte, compartilha, segue e assiste os outros conteúdos que estão aí disponíveis para você aprender cada vez mais da palavra, certo? E Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.